Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tá chegando o Toque Sai Podcast episódio 002. Comigo, Chico Júnior, meu parceiro, um dos maiores, o maior camisa 8 da história do futebol brasileiro, Maicon Capita. Chega mais. Vambora, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um Toque Sai aí de muito sucesso, com um grande convidado hoje, hein? Grande convidado, e acho que hoje o programa vai ser na paz. Chega no Toque Sai, Felipe Bastos, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Nome sugestivo, hein, cara? Toque Sai. Toque Sai, irmão. Toque Que a sai. gente... É rápido, é bom que é dinâmico, né? Obrigado pelo convite, é importante estar aqui com vocês hoje, importante estar com meu amigo aqui, Maicon. Vamos conversar, falar muito aí, brincar também, falar coisa séria, eu acho muito importante. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. É isso. Tá entrosando, hein? Tá vambora. Então, é dinâmico, é toque sai. Pra tu ver como o bagulho é pra frente mesmo, é acelerado, a gente já vai começar com o nosso primeiro quadro, a história da foto. A gente vai colocar uma foto aqui da tua carreira e você diz pra gente, primeiramente, o que você lembra disso aí? Conta uma história dessa época da tua vida. Essa foto aí em 2001, a gente foi foi vice-campeão carioca de futsal, isso aí era no Municipal. Esse time aí ainda tinha o Michel aqui, Michel Macedo, Tartar ali, né, que viraram jogador. O Diogo Linhares. O 5 aí era o pai de vocês, né? Era o Flavião. Caraca, o Flavião tinha 12 anos. 5 era o pai, né? 12 anos. Mas tu quer falar que tu também era desse tamanho quando tu tinha 12 anos? O Pedro ali, Luizinho era o treinador, né? Jogadores assim que viraram. Mas, cara, isso aí foi em 2001. A gente disputou a final do Campeonato Carioca contra o Hebraica, na época. Hebraica tinha um grande time, eu era primeiro ano, né? Naquela época era mirim, né? Hoje é sub-11, sub-12. Naquela época era mirim, jogava o 11 e o 12, né? E eu e o Michel Macedo, que hoje tá no Paysandu, jogou no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores no Atlético. A gente era titular e a gente era primeiro ano de mirim. A gente perdeu a final. E no outro ano a gente foi campeão, 2002. 2002 campeão. É o Tartar ali, esse círculo vermelho esse aqui é o Tartar. É o Tartar? Tartar. Que loucura! Tartar. Legal, cara. É uma nostalgia danada. Nostalgia, né? Muito, muito. Porque foram anos importantes da minha vida, da minha trajetória no futsal. O futsal, ele te dá base... te dá base pra tudo, né? Esse rapaz aqui pisava na bola por conta do futsal, né? E o futsal te dá raciocínio rápido, inteligência, finalização, passe, marcação. O futsal é a base de tudo para mim. Eu acho que hoje a gente perdeu um pouquinho disso, né? Dos meninos que começam muito... Mas também é tudo muito mais precoce, né? Do que era antigamente. Mas o futsal, ela te dá uma base muito boa para que você vá para o campo mais preparado, né? Com recursos, assim. Então... Saiu uma nostalgia danada, cara. Eu fico muito feliz de estar vendo essa foto porque me faz lembrar momentos felizes da minha vida lá, da minha carreira. Isso que eu ia falar, irmão. Às vezes eu também olho umas fotos minhas assim, moleque, né? Do tamanho do número 5 ali. Aí, depois de muitos anos, ver, fala assim, caraca, valeu a pena passar por tudo isso e lembrar, né, cara? O início, como que foi, a galera, né? Acho que tem muitos aí que talvez... tu não vai conseguir lembrar por causa do passado tempo, às vezes acontece comigo também, mas ver uma foto dessa faz valer assim, faz pensar que, valeu muito a pena. A carreira que eu construí, você, a carreira que você construiu também, porque você é um cara muito respeitado no nosso futebol. Cara, muito legal. Eu lembro que a maioria aqui, ó, Michel, Caio, eu, Tartar, Cacavo, Luiz, acho que Eduardo, Vitinho lá. Caio César? Caio César. Jogou no Madureira, né? Caio César. Caraca. Flavião, Anderson, Vinícius, Léo, Pedro Mendonça, que hoje é treinador do Sub-20 do Fluminense. Scout, né? Análise técnica do Fluminense. Não lembro o nome, Índio e Paulo Rafael. Não, 5 ali, meu irmão. Ninguém tira da minha cabeça que ele já era segurança. Flavião, aí, idade. Tinha briga, Flavião, a gente já... Avô. Briga lá com o Flavião que eu quero ver. Irmão, olha a cara dele, 12 anos. Você já era avô, irmão. E ali atrás tem o Diogo Linhares. O Diogo Linhares trabalhou no Flamengo, parceiro. Trabalhou no Corinthians agora, o último clube dele, com o Mano. Parceiro, cara. Isso aí o Diogo foi no Japão também um tempão, ficou no Japão, ele me levou... Quando eu jogo no esporte, ele que liga. Tava ele e o Nelson lá, Nelson Batista, e depois o Nelson vai pro Japão.
Quem me liga para ir pro esporte é ele. E a gente trabalhou em 2001 junto. Caramba. Em 2018 ele me ligou para... Como é que a nossa amizade, ela... Futebol, ele... Não, futebol, ele é socialização, assim... Todos... A maioria aí não virou, né? Jogador de futebol. Mas eu aposto que todo mundo... eu levei muitos amigos aí. Muitos amigos. Pra minha vida toda. E o futebol, ele te dá essa oportunidade. Não só de você virar jogador de futebol, que o funil ele é muito grande. Chega lá no final, são 2, 3 que passam para ser profissional. E é privilégio nosso ter virado jogador, né? Porque todo mundo sonha em ser. Mas só poucos conseguem por conta de muita coisa, né? Trabalho, treinamento, também tem a questão da sorte. Eu sempre falo que a sorte ela vem acompanhada de trabalho, né? Eu ajudo a minha sorte, né? Porque eu abdiquei muito da minha vida para eu ter o que eu tenho hoje, a carreira que eu tive. Então, a sorte ela vem acompanhada de trabalho. Mas as pessoas, elas têm que entender que o futebol, ela te bota na sociedade. Ela te ensina um monte de coisa que talvez dentro de casa, dentro de algumas... Da formação, né? Da formação. Nossa, ele é muito importante. E eu levo amigos aí a vida toda. Ainda tinha o Fábio e o Rafael que não estão nessa foto aí, o gêmeos. Eu fiquei procurando. É de 2002. Não sei se tem a de 2002. Não vai ter. A de 2002 eles estão. E a gente foi campeão. Esse aí a gente foi vice, 2001. A gente foi vice-campeão. No outro ano, que foi o ano nosso segundo ano, que falava na época, a gente foi campeão carioca. Mas é muito legal. E assim, cara, falando da tua carreira, da tua formação, que foi no Botafogo. Grande parte. Você acha que faltou uma valorização quando você começou a fazer a transição pro profissional? Acho que chegou a treinar, né? E logo saiu. Tu acha que faltou uma valorização pra segurar mesmo aquela joia ali dentro do Botafogo? Sim, mas na época o Botafogo ele tinha esse costume de não valorizar a base, né? Ele não valorizava e isso me deixa... Hoje mais não. Mas na época, sim, meu pai botafoguense, meu irmão botafoguense, era um sonho deles me ver jogando com a camisa do Botafogo no profissional. Eu joguei um jogo, né? Era amistoso contra o Tupi em Juiz de Fora. Eu tinha 16 anos. O meu primeiro jogo no profissional foi esse jogo. Era o Cuco, o treinador. Mas é uma frustração nossa, porque eu tive desde os 10 aos 17 dentro do Botafogo. E na época, quando a gente começou a negociar contrato, eles não valorizaram. Eu já estava nas seleções de base e tudo. Meu pai pediu uma valorização que hoje, se eu falar o valor, ele é irrisório para o Botafogo, né? Era R$ 1.200 que meu pai pedia. Cacetada. R$ 1.200 e não pedia mais nada. E pedia alguns gatilhos. Se ele subir pro profissional, um valor. Se ele jogar alguns jogos, outro valor. E o Botafogo não. Porque eles tinham um contrato de gaveta na época, que eles falavam. Que era o contrato para todo mundo. Mas só que meu pai pedia a valorização porque eu já estava na seleção. Era diferenciado, já era da seleção. E capitão da seleção, campeão sul-americano. E aí eles não valorizavam e a gente esperou. Porque também a gente, logicamente, tem que respeitar o clube que me deu tudo, me deu a formação. Eu sou muito grato ao Botafogo por conta disso. Mas era o início de uma carreira, né? E quando chega uma proposta do Benfica... E aí a gente, sem contrato ainda, e financeiramente para minha família ia ser muito bom, a gente não pensou 2 vezes em sair e buscou a valorização que o Botafogo não deu e o Benfica acabou dando. E você fez a carreira, essa base em Marechal Hermes. O Botafogo na época treinava em Marechal. E como é que foi na tua cabeça? Sair de Marechal para as instalações do Benfica na Europa... Cara, tem diferença? Bom, mas muita diferença, cara. Na época o Botafogo, não sei se você jogou lá no Marechal. Em Marechal não, mas em 2006 eu tava lá no Botafogo. A gente tava junto, é verdade. E aí, cara, em Marechal, os campos, o primeiro campo aqui não tinha grama, era terra 1 mesmo, e o segundo campo era um careca no meio, tipo a minha cabeça. Era careca no meio, pô. Só tinha grama dos lados. E aí eu saí do Botafogo em 2007 e já assino com o Benfica. Eu chego no Seixal, que é o sem treinamento. Aí eu já encontro o Nuno Gomes, o Rui Costa, Luizão, todo mundo disputando Copa do Mundo e eu chegando ali. Aí no outro ano chegou Aimar, Davi Luiz, Di Maria. E eu treinava no Caio Martins, eu treinava ali em Marechal. E aí, totalmente o oposto, né? Muda a minha vida, assim. De primeiro foi um baque, porque foi uma coisa que transformou a minha vida.
E eu não recebi tão bem assim no primeiro momento, porque eu achei que já era o cara, né? Quando você é muito novo, eu era adolescente, eu tinha 17 anos. Recém completando 18 anos, né? E como é que foi, desculpa te interromper, vivenciar isso naquela época que não tinha Instagram, não tinha FaceTime. Cara, tá lá com 17 anos, no meio desses caras, só cobra da bola, craque, devia dar uma... Primeiro eu me assustei, assim, com a chegada, mas dentro de campo eu sempre tive muita personalidade. Assim, dentro de campo as coisas aconteciam e eles gostavam de mim porque eu sempre tive muita personalidade. De fazer as coisas mesmo, sem medo e chutar e marcar e chegar forte. Sempre foi o meu estilo de jogo. E foi isso que eles gostaram no primeiro momento. Porque no primeiro momento eu não consigo jogar, jogar o campeonato porque meu aniversário é dia 1º de fevereiro. E a janela fechava dia 31 de janeiro. Caraca. Então, por um dia eu não pude jogar. Eu não pude jogar o restante da temporada, porque meu contrato profissional, ele lá fora, na época, só podia jogar com o contrato profissional. É o que está acontecendo com o Endrick agora, né? O Real Madrid não pôde levar porque ele era menor de idade. E não pode jogar no profissional. E a minha virava um dia. Cara. Simplesmente o Benfica até tentou, mas não conseguiu. Porque não teve desenrolo, não. Não teve, porque é norma da FIFA e não tem como. Então eu tive 6 meses para me preparar para jogar. Porque foram 6 meses de treinamento, mas vivenciando aquilo. Então, em 6 meses, eu oscilei de me assustar com a estrutura e com tudo aquilo que eu estava vivendo e de me adaptar. Então, quando vira o ano, venho de férias e eu já volto totalmente adaptado. E aí, o ano de 2008 e 2009, eu já faço parte da equipe principal, já podendo jogar. Talvez tenha sido até melhor. Assim, claro que a gente quer jogar. Mas talvez tenha sido até melhor você não começar já jogando, porque de repente, né, você sair, como você falou, do Botafogo, né, numa estrutura totalmente diferente, você ir para a Europa, num Benfica, com todas essas feras. Acho que talvez foi melhor você ficar esse tempo treinando, se adaptando, porque isso ia te dar uma maturidade maior para quando você começasse a jogar, você já tá ambientado aquilo ali, né? E não meio que assustado. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu do Madureira, dos juniores, eu fui pro Fluminense. E eu cheguei lá, tinha Romário, Edmundo, Ramon, Roger, não sei quem. Tipo, aquilo ali te assusta um pouco. Como você falou, pô, a gente tá em casa, tá vendo os caras jogarem, os caras jogam Copa do Mundo, a gente acompanha, daqui a pouco a gente tá lá do lado dos caras, entendeu? E aí tudo aquilo assim é uma virada muito rápida, entendeu? E tipo assim, eu fui pra Europa também e tipo, eu tive dificuldade, entendeu? Tu ainda foi pra um país mais difícil que Portugal. Mais difícil, mas tipo, um time de menor estrutura, diferente do Benfica, que tu olha, caraca, meu irmão, só cara fera e tudo, e você se adaptando àqueles 6 meses, 5 meses, como você falou, depois de você vir de férias e voltar, tu já volta... Tipo assim, não, agora eu já tô ali, já posso brigar de igual para igual, entendeu? E foi isso mesmo que aconteceu, assim. Em 2006 foi a Copa. E aí em 2007 eu chego no Benfica, né? Foi isso que aconteceu. Aí eu via na Copa os caras que jogavam Petit, na época, que hoje é o treinador do Cuiabá, jogou a Copa, o Nuno Gomes jogou a Copa, aí chegou o Jorge Ribeiro depois, o Rui Costa, era o finalzinho, tinha acabado de chegar do Milan. A gente jogava com ele eu e meu irmão, a gente brinca, a gente jogava com ele no videogame. Pô, o Rui Costa jogava muito, cara. Aí eu virei companheiro do cara, assim. Luizão tinha disputado a Copa de 2006 também, depois virou eu chamo ele de pai até hoje, porque virou uma grande pessoa que me ajudou muito. Eu fui muito novo, né? 18 anos. Davi Luiz também me ajudou demais, assim. Foi um cara super importante, assim, na minha adaptação, porque no primeiro momento eu fui sozinho, e aí eu ficava muito com ele, ficava na casa dele. Então, um cara que me ajudou muito é Ed Carlos, zagueiro. Ed Carlos. Que tinha acabado de ser campeão mundial também no São Paulo e virou meu companheiro. E assim, eu saio da base do Botafogo, base profissional, direto pro profissional do Benfica. Então, esse período de adaptação foi importantíssimo para mim, porque é um jogo diferente também, né? Um jogo nosso aqui era um jogo mais lento, era um jogo mais cadenciado, e lá não. Os campos reduzidos e grama sempre molhadinha, jogo rápido e pau. E toda hora tinha contato. E esses 6 meses foi importantíssimo para eu pegar tudo isso. E quando virasse o ano, saiu o treinador que estava, chegou um treinador novo. E geralmente, quando você é mais novo, você vai ser emprestado. Tem isso de conversa. E logo nos primeiros treinos, o Kiki Flores, na época, era o treinador, o espanhol,
já gostou de mim porque eu já estava adaptado. Isso também foi importante para mim. Foi muito importante para mim. Te fez sair na frente na temporada nas escolhas, seguinte. Né? Nas escolhas. Eu lembro que na época os volantes eram o Rubem Amorim, que hoje é o treinador do Sporting, o Carlos Martins e o Iébida. Foi campeão lá, né? Foi campeão no Sport. Aí, muito boa pessoa. E ele tinha acabado de chegar do Belenense como uma contratação. E aí eu já estava ali, e o Kiki Flores começou a ver o time, a pesquisar e a fazer as coisas dentro dos treinamentos. E eu via que eu já fazia parte do elenco dele, né? E isso, para mim, com 18 anos, já era muito importante, porque a gente precisa, quando é muito novo, da confiança do treinador. E o que ele passava para mim era isso. E esse período de adaptação, ele foi muito importante, porque eu não cheguei cru total, né? Não cheguei do Brasil direto para lá para ver se eu ia adaptar. Não, eu já estava adaptado. Isso foi importante. Foi ruim, que eu queria jogar, óbvio, que eu queria terminar o ano jogando, mas foi bom pelo período de adaptação. E você trabalhou lá em Portugal com o Jorge Jesus? Porque ele tem um monte de viúva. Vamos falar dele, que é bom que rende. Ele é cheio de viúva aqui no Rio. Portugal é diferenciado. O que tu aprendeu com ele? É diferenciado. O Jorge Jesus é um cara, é um treinador assim que eu peguei. Acho que foi um dos melhores que eu peguei, assim. Tanto taticamente quanto o feeling de jogo, aquele ali do beira do campo, de saber substituir, botar a peça certa para o jogo. E eu acho assim uma coisa que ele tinha que é o primordial para mim. Era o pré-jogo, o treinamento pré-jogo. Cara, ele falava tudo, ele passava vídeo e parecia que ele falava ia acontecer no jogo, e acontecia. Tanto defensivo quanto ofensivamente. Ele falava as coisas pra gente, vai acontecer isso, isso, isso. A característica do time deles é essa. E vai acontecer isso no jogo. Aí, muitas das vezes, a maioria das vezes que a gente foi campeão, né? A maioria das vezes mas quando não fazia o que ele pedia, ele voltava no outro dia com um vídeo e falava assim, mas eu falei pra vocês no treinamento que ia acontecer. Aí mostrava o vídeo. Na época, em 2009, 2010, ele já mostrava o vídeo do treino e mostrava o vídeo do jogo. Mas eu falei pra vocês isso. Cara, e esse, assim, foi um dos caras que eu mais... quase não joguei com ele. Mas o dia a dia dele, eu aprendi muito com ele. Foi um cara que me evoluiu muito, assim. Taticamente, aprendi muita coisa tática com ele também. E lembro as coisas. Isso assim... E aí, depois que ele veio pro Flamengo, as pessoas conheceram ele... assim, o que ele fez no Flamengo marcou, né? Em um ano, acho que foi de trabalho. Marcou uma geração aí. Porque cheio foi de um viúva cara... até hoje aí. Eu sempre falo também que o treinador faz muito o jogador crescer. Muito. Muito. E a gente teve um exemplo lá no Grêmio. O Roger. O Roger O Roger Machado. Foi um cara que me fez muito evoluir. Taticamente, né? Com leitura de jogo, todas essas situações, né? Que os treinamentos eram... Muito bom. E tudo que ele passava também acontecia no jogo, né? A gente tinha um time... muito bacana também, um time ajustadinho lá e eu falo, o treinador faz muito o jogador crescer por isso que hoje o que fica na memória do torcedor do Flamengo é o Jorge Jesus, porque ele veio aqui e fez diferente de tudo que as pessoas já tinham visto aqui, entendeu? Foi então, inovador. Os que vêm depois sempre vão ser comparados com ele, mas cada um tem o seu estilo e não adianta. Talvez o Jorge Jesus possa voltar aqui e não repetir, porque você não tem mais aqueles jogadores. As mesmas peças. Entendeu? O tempo passou. Mas ele pode vir aqui e fazer tudo de novo? Pode, porque ele não desaprendeu o que ele sabe. Mas o nível dos jogadores talvez não vão ser o mesmo que daquela época. O que eu acho assim dele, e eu acompanhei perto, né, porque eu trabalhei com ele se reinventa, assim, as opções dele, isso que é o diferencial dele para mim. Ele, com as peças que ele tem, ele consegue fazer o time jogar. Isso a gente tem visto aqui. O Roger, para mim, foi um dos melhores também que eu peguei. Porque a gente sai de um campeonato estadual que a gente tinha perdido e o Roger, na época, faz a transição do Filipão pro Roger. E o Roger, cara, chega com métodos de treino e acaba subindo o Cebolinha, o Pedro Rocha, o Arthur. E ele faz nosso time jogar, né? Ele faz o time jogar. E, taticamente... Ele ensinava muita coisa pra gente. E a gente pegou. Eu saio no meio do ano, né? No meio do ano eu saio.
Mas depois, quando eu saio, eu falo, esse time aqui vai ser campeão. É verdade. No meu último jogo... Foi lá Grêmio, na ressacada. Na ressacada, eu já estava negociado. O Michael, eu lembro muito bem, porque era Michael e o Wallace. E eu estava no banco. E eu já tinha falado, já estava negociado, eu falei, não vou entrar no jogo. O Michael sentiu, saiu. Aí o Roger, ele não sabia, ele me chama para entrar. Eita. E eu... Aí a primeira bola disputada no alto, meu tornozelo vira... E volta, eu falei, esse jogo eu não queria bola. Foi um dos jogos que eu não queria bola. Não queria jogar, porque eu já tava negociado, cara. Aí no final do jogo eu fui conversar com o Roger, pô, fui me despedir. Ele, ué? Eu falei, não, acabou, tá, eu vou embora e tal. Ele, ué, mas eu falei, achei que você soubesse. Ele, é por isso que tu tava assim. Ele falei, se ligou. Ele se ligou, óbvio. Aí eu falei na roda, eu falei, ó, esse time aqui vai ser campeão, porque o que vocês estão fazendo... e o ambiente que a gente tinha era muito bacana. Era muito bom. O ambiente... E faz muita diferença, cara. Tu ter um ambiente saudável, legal, que a gente... O grupo se cobrava muito. E ao mesmo tempo se respeitava. A gente sabia até onde a gente poderia ir. E eu falo muito isso que nos clubes, né? Eu já fui agora em alguns aniversários aí de atletas que já jogaram comigo e tu vê que nem todos os jogadores comparecem. E nas nossas festas que a gente fazia lá, né? A gente fez festa junina lá na casa dele, todo mundo, mano. Todo mundo. E era um ambiente que ia se criando favorável pra gente chegar lá, vai ser campeão. E era todo mundo mesmo, não era só jogadores, não. Era roupeiro, massagista, treinador de goleiro, todo mundo ia. Era um ambiente muito bacana. Se vai ser campeão, eu não sei, mas o ambiente ajuda. O ambiente caminhava para aquilo ali, entendeu? Então, pô, quando ele saiu, eu fiquei muito chateado, porque eu cheguei em março e em junho ele saiu, entendeu? E, pô, a gente já era parceiro daqui do Rio. Aí, pô, agora que a gente vai jogar junto, caramba, e já saía pra jantar, pra almoçar. Aí festa, quando tinha folga, né, com a família, tava com sempre tudo. A galera se reunia. E esse cara sempre foi um cara diferente, assim. Pô, resenha fluía, né? Com ele, daqui a pouco ele começa a dar as risadas dele aí, tu vai dar a risada dele também, o cara, tu vai rir da risada dele. Então era um cara muito pra cima, além da qualidade dele, que ia fazer falta pro nosso time. Entendeu? A gente quer sempre... falta também. Pô, então assim, quando ele saiu assim, meio que o ambiente deu uma murchada, mas depois a gente foi voltando, a gente, pô, agora não tem mais como, o Basti foi embora. Eu zoava todo mundo, né? Brincava com todo mundo. Mas isso aí é perfil, assim. Eu sempre falo que, cara, eu quero jogar, é óbvio que eu quero jogar, mas é muito legal você ir para um teu ambiente de trabalho e ter um ambiente bom de trabalho. E eu sempre prezei isso, assim. O Diego Souza, que veio aqui, né? Foi um cara que me ensinou muito isso. Porque quando ele chega no Vasco em 2011, quando a gente é campeão da Copa do Brasil, o nosso ambiente não era bom. Tinha a divisão dos jogadores mais novos e dos jogadores mais velhos, assim. E aí tinha aquele ali no meio que ninguém fazia esse elo. O Diego chega, faz esse elo e o ambiente... Não é que o ambiente fez a gente ganhar, que óbvio que a gente tinha qualidade, mas o ambiente ajudou muito, porque a gente se gostava, a gente era igual o Grêmio quando ganhou, teve a sequência, a gente teve esse êxito com a Copa do Brasil e chegamos até o final lá do campeonato brigando pelo brasileiro, porque o nosso ambiente era muito bom. E eu aprendi isso com o Diego, cara. O Diego me ensinou isso e eu levei isso pro resto da minha carreira, assim, porque é tão legal você chegar para treinar e para jogar e ter um ambiente saudável. De cobrança, obviamente, que são duas pessoas chatas. Eu sou chato, ele é chato. O Maico é chato, o Diego é chato pra caramba. Mas a gente se cobrava, mas ao mesmo tempo a gente se gostava. E a gente se doava um pelo outro. E todos os grupos que eu ganhei, que eu venci, que eu ganhei título, o ambiente era o mesmo. Então, e todos os grupos, curiosamente, todos os grupos que você passou, que você trabalhou, sempre falam muito bem de você, da tua importância dentro do vestiário. Que tu é sempre muito bem lembrado, muito querido dentro, todo mundo fala. Tu acha que... O que tu levava pro vestiário? Era isso? Era essa união? Tu contribuía mais, além de jogar bola, evidente, mas a alegria? Alegria. Eu brincava com todo mundo, não tinha diferença do cara ser o craque do time ou aquele que acabou de subir da base. Eu nunca diferenciei isso. Os funcionários, eu sempre deixava os funcionários, porque a gente fica mais junto com os nossos companheiros, os jogadores do time, do que a tua própria família, cara. A gente ficava mais junto, vivia mais junto do que com a própria família. Então, aí
eu brincava com todo mundo mesmo. Aí, ao mesmo tempo, era uma cobrança, porque a gente queria ganhar e precisava vencer. E a cobrança mais... não passava do tom, né? A gente nunca passou do tom de cobrança. E os treinamentos eram competitivos. E por mais que o treinador tenha 11 para escolher, a gente deixava o treinamento muito competitivo. Eu fui reserva do Maicon. Mas nem por isso eu deixei de ser amigo dele, de cobrar ele, de alertar ele. Isso que eu fazia muito, porque... Maicon, às vezes no intervalo fala, mano, acho que tá acontecendo isso. Muitas das vezes, tanto ele, o Maicon do Grêmio, o Maicon do Corinthians, eu fazia isso com ele tinha acabado de subir da base, eu era a contratação do Corinthians, e o Carille optou para botar ele para jogar. Por que eu vou não vou falar para ele? Porque eu sei que vai me ajudar. E aí, no final, quando a gente é campeão brasileiro, ele vai lá na entrevista e fala, pô, eu tenho que agradecer o Felipe por tudo que ele fez. Isso para mim não tem preço. Porque são coisas que você vai carregar pro resto da tua vida. Porque você se mostrou realmente importante. Por mais que você não tenha feito gols, não tenha dado assistências, mas ali fora de campo você foi tão importante quanto as pessoas que fizeram os gols e tudo. E é isso que eu levo, cara. Assim, a minha vida ela é pautada nisso. Assim. A gente precisa estar bem, de cabeça boa, para fazer as coisas. Para ter o ambiente, a alegria, ela te leva... a êxitos que talvez se você está retraído, está triste, as coisas não acontecem, né? Eu sou muito de energia também. A energia quando bate... E entre a gente também, assim, que jogou, tem muito a questão de ética, né? Porque se eu tô jogando, eu quero que, por exemplo, a gente jogava na mesma função. Eu quero que ele me respeite, que ele torça por mim, porque da mesma maneira, quando ele estiver jogando, eu também dava várias dicas para os moleques que subiram da base. Eu chegava e falava, não, você tem que jogar assim, desse jeito, faz isso, faz aquilo. Muitas das pessoas me perguntavam assim, cara, como que tu vai dar dica para um cara que é teu concorrente? Aí eu falava assim, realmente, mas ele é meu companheiro. Eu vou precisar da ajuda dele. E outra, para ele jogar no meu lugar, ele vai ter que jogar muito. Vai ter que fazer mais do que eu, porque eu confio em mim. Ele confia nele. Agora, quem vai escalar é o treinador. E a gente tem que se respeitar entre a gente. Para você ter esse tipo de ambiente saudável, é o que ele falou. Ele não jogou no jogo, mas ele tá do lado de fora, ele tá enxergando coisas que talvez quem tá lá dentro não vai. Ele vai dar uma dica e fala assim, pô, Maicon, acho que se tu pegar a bola, fizer isso daqui mais rápido, o jogo vai andar mais rápido, pode ser que saia um gol dali. É o que ele tá enxergando. E de repente eu vou e faço aquilo ali no jogo e sai o gol. Aí tu, caraca, o Basti que me falou, tu vai lá e abraça o cara, irmão. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo quer ganhar. Se eu perder, ele perdeu também. Não é porque ele tá no banco que ele não entrou, ou vice-versa, que não, a culpa é dele. Não, a culpa é de todo mundo, inclusive dos que não foram pro jogo. Entendeu? Então, tem essa questão de ética que não são com todos, mas a maioria se respeita. Eu no São Paulo, treinava pra caramba, queria jogar, fazia... E eu era reserva, às vezes, do Denilson, do Wellington Martins, que tá no Goiás agora, do Souza, volante. Mas eles também já ficaram de fora para eu jogar, entendeu? Já fui reserva do Casimiro, do Cícero, entendeu? Eu tô chegando do Figueirense pro São Paulo e os caras já estão ali, são caras que também têm talento, são bons. Então tu vai brigar com os caras, mas eu também já joguei vários jogos, entendeu? Então, ao mesmo respeito que eu tenho por eles, eu vou querer que eles tenham por mim. E assim, disso daí eu posso falar dele com propriedade, porque é um cara sensacional, tanto jogando como fora de campo e nesse ambiente que faz o ambiente ficar leve. Mas, ô Basta, essa história de bom ambiente nem sempre foi assim. É sabido, eu vi pela internet que teve uma tretinha com outro português, aquele senhor, até esqueci, o Sapinto. Tu já encontrou com ele depois disso? Graças teve alguma... a Deus, não. Que isso, cara, também foi não, chegou rasgando. É porque... a gente no futebol, a gente também encontra pessoas que são desagradáveis, né? E esse cara foi um cara desagradável. Porque eu sou vascaíno e as pessoas sabem disso e eu deixo claro isso. Eu gosto do Vasco, eu sou Vasco e aí eu saio do Vasco pela porta dos fundos por conta de uma atitude dele. Obviamente é minha também, não posso me eximir da culpa, porque a gente é homem para assumir as coisas quando a gente faz também coisas ruins. Mas só que ele, no dia, ele agiu de maneira... Agiu de má fé, treino? Assim. Não, foi no jogo, a gente foi para um jogo Eu tava de Covid, né? E aí
fico os 10... Era 7 dias que tinha que cumprir. Aí depois eu voltei a treinar. A gente tinha um jogo da Sul-Americana na Argentina, contra o Defensa e Justiça. E aí eles me convocaram pro jogo e eu tinha treinado 5 dias. E naquela época, quando você pegava a Covid, você demorava a readquirir a parte física por conta da doença, né? E aí eles me relacionaram e eu podia entrar Não, minto. Eu não podia entrar no país por conta dessas coisas. Protocolo de tempo. Protocolo de tempo. E aí eu acho que era 1 mês na época. E eu não podia entrar, mas eu estava convocado para o jogo. Até aí tudo bem. Beleza. Aí teve o jogo da volta. E foi logo na semana seguinte. Aí no jogo da volta, eles falaram que eu também não podia... Me levou pro jogo, me levou pra concentração. E chegou na porta do estádio, eu não podia entrar em São Januário. Imagina você chega na tua casa, tu não pode entrar em casa. Aí eu não entendi, eu fui perguntar pra ele, o que aconteceu? Eles gostavam de chamar ele de mister. O que aconteceu, mister? Ele, não fala comigo não. Aí eu já entendi o que tinha acontecido, né? Eu fui cortado do jogo. Mas até aí, tudo bem. E eu não podia entrar. Mas meu carro estava lá dentro e eu tinha que ir embora, porque eu não podia assistir o jogo. Foi na época que não podia assistir o jogo. Eu falei, então tá bom, então vou embora. Aí eu peguei meu carro, fui embora. Aí no outro dia a gente foi eliminado. A gente ficou eliminado, o Defensa e Justiça ganhou de 1-0 em São Januário. E aí ele me chama na sala dele. Aí só tá eu e ele, aí tá meu erro. Porque quando você conheceu a pessoa e não sentiu a vontade, você precisa ter alguém ali do lado. Porque isso é uma dica aí pro pessoal, aí, pros mais novos. Quando você sentir que a pessoa é mau caráter, sentir que a pessoa tá de má fé contigo ou de maldade, traz uma pessoa com você, porque aquela pessoa ali vai ser sua testemunha. Mas ali, na hora, eu de cabeça quente também, porque a gente tinha sido eliminado, é o que o Maico falou, acabou de falar aí. Porque quando eliminado, não é só aqueles que estão dentro de campo, não é só aqueles que estão dentro do jogo. Aquele que tá fora também. Porque eu vou ficar feliz porque o time foi eliminado. Isso aí não existe em lugar nenhum. É lógico que eu estava triste que eu não estava no jogo, fiquei chateado, mas torci pelos meus companheiros, fomos eliminados. E aquele dia eu tinha chegado, o treino era 3 horas, 1h30 eu já estava no clube, 1 hora. Já estava fazendo bicicleta, porque quando eu fico estressado, eu gosto de fazer mais exercício para liberar, né, o estresse. E ele me chamou para a sala dele. Aí quando eu chego na sala dele, ele está conversando e começa a levantar a voz, só tá eu e ele na sala. E ali já não é mais treinador, jogador. Ele é homem com homem, né? E aí você não pode faltar com respeito. Tanto eu com ele e ele comigo. E ele começou a faltar com respeito comigo e eu pedia pra ele, fala baixo, cara. Só tá eu e você aqui, não precisa você levantar. Mas tu tem que me respeitar como treinador. Eu falei, não, eu te respeito, mas tu não tá me respeitando como homem. Tu não é meu pai pra tu ficar falando assim comigo. E eu falei bem assim pra ele, aí ele se sentiu ofendido. Aí ele levantou e falou mais alto. Aí eu levantei e falei tão alto quanto ele. E foram trocando ofensa um com o outro. Teve gente que entrou, não chegou às vias de fato por muito pouco ali. Foi por muito pouco. Porque chegou as pessoas... Aí eu fui afastado, né? E eu saí do clube do meu coração pela porta do fundo. E foi até o ano que o Vasco caiu, em 2020, o ano da pandemia, né? 2020 aí eu expliquei tudo isso pro Campelo, falei tudo para ele, mas ele optou por ficar com o treinador e eu fui embora, mas eu fico triste por ter saído dessa maneira do clube onde que eu ganhei título, onde que eu tenho uma história. Foram 3 passagens pelo Vasco? Foram 4 passagens. É o clube que você mais se identifica, até por ser... E é o clube que eu mais joguei. Foi o clube que tem mais de 200 jogos pelo Vasco. Foi o clube que eu mais joguei, assim, mais jogos. Mais vezes. Mas coisas que acontecem no futebol e é um cara que eu, assim, não levo lembranças boas, não. É um cara que se eu pudesse não encontrar nunca mais, esse cara eu não gosto de levar coisas ruins das pessoas. Mas se eu puder não encontrar, eu não quero. Melhor. Ele lá e você aqui. Se eu puder não encontrar. Porque logo depois ele fez isso lá em Portugal com um amigo meu. Logo depois ele fez isso lá na Turquia com um amigo nosso, o André. Uhum. Ele fez isso eu avisei o André, cuidado, que o André estava jogando lá na Turquia, eu não lembro qual era o nome do time. O André Balada. André Balada. Agora eu posso falar, né? André Balada. Capita, o cara é bom de resenha, entramos aqui, agora vamos tentar espremer mais ele? Vambora, agora a gente tem um que é Capitão Obanco,
E eu não quero te deixar numa saia justa, não, mas pode deixar, a gente tem personalidade pra responder. Quadro, capitão, banco, vambora. Fernando Praz, capitão. A Muralha da Colina se chamar Fernando Praz. Rádio. Fernando Praz, que cara sensacional. Um dos melhores caras assim que eu trabalhei na minha vida. E tu tem algum episódio marcante com ele? Ele é... eu não vou falar isso, não pode. Nem de levinho? Não, tem o do Ramon, vou contar o do Ramon. Que a gente tava ali tomando banho, pô, ali no chuveiro do Vasco, os chuveiros eram todos liberados. E a gente numa zoação, eu já zoando todo mundo, o Ramon fez xixi no pé do Praz. Fez xixi no pé do Praz, aí eu, Praz! O Praz correu atrás do Ramon. O vestiário inteiro queria matar queria matar o Ramon, cara. E o Praz também tem uma passagem lá no Uruguai que eu e o Dedé cantava uma música pra ele e tal, e ele ficou puto comigo e com o Dedé. Aí chegou, desceu assim, cara, já falei pra vocês, cara. Eu falei, não, Praz, não fui eu que comecei não, cara. Ele, mas toda vez você, Basto. Pô, cara, eu gosto de você, mas pô, tá fogo, cara. Falei, não vou falar mais nada não. Aí ele virou as costas e eu cantei a música. Aí eu tive que sair correndo também pra ele não pegar. Tu fazer por merecer a fama, né? Até quando tu não faz merda, tu termina... Aí todo mundo ria, aí não sei o que, ele ficava... Mas depois eu ia lá, dava um abraço nele, pô, não vai me matar, né, cara? Pô, aí ele... Pô, cara, mas para. Eu falei, não, então beleza. Então, aí ele ia saindo assim, cantava a música de novo. Porque não adianta, você vai ficar puto, vai acontecer. Isso aí. E eu pegava bem na ferida do cara. Quanto mais ficar puto, mais os caras zoam. Se ficar puto é pior, né? Se ficar puto é pior, é verdade. Então, Fernando Praz, capitão. Vamos pro segundo nome. Juninho Pernambucano. Banco. Eita. Banco. Na bola ou no vestiário? Não, na bola jogando, não tem o que falar dele. Jogando, mas no vestiário me decepcionou como pessoa, ele me decepcionou um pouquinho. Era o meu ídolo, assim, de infância. As cobranças de falta que eu imitava ele. Foi um cara que eu sonhei em jogar junto, mas depois que eu conheci, a gente não... É banco. Não rolou uma sintonia. Sintonia, não teve tanta sintonia, não. Mas como jogador, não tem o que falar. É ídolo da torcida. Foi um dos gols mais importantes da história do Vasco. Como jogador, não tenho o que falar. Aprendi muito com ele como jogador. Mas dentro do vestiário, isso pra mim engloba. Não tem como separar um do outro, assim. Ser humano é um homem igual. Dentro de campo, não tenho o que falar dele. Dentro de campo, um dos melhores jogadores que eu joguei junto. Meu ídolo quando criança, Juninho Pernambucano. Mas dentro do vestiário, deixou muito a desejar como pessoa. Vamos lá, então. Um pra cada um capitão e um banco. Agora é o desempate. Terceiro nome, Felipe Maestro. Capitaço. Isso aí é ídolo. Pô, os caras pegam muito leve. Pegou leve com ele, cara. Não, capitão, muito capitão. Esse aí, chamo ele de rei até hoje, assim. Um cara que me ajudou muito, evoluí muito o meu futebol por conta dele. E por conta do Juninho também, um cara que, assim, que eu via jogar e tava sempre ali. Mas o Felipe, ele era um cara que gostava mais de estar com os mais novos. Eu, Alan, Dedé, na época, Rômulo. Ele abraçou a gente de uma maneira que... Pô, e ele é ídolo do clube, o maior vencedor de títulos da história do Vasco é o Felipe. E a gente tinha ele como uma referência. E ele, dentro do vestiário, e isso eu valorizo muito, e dentro de campo era um cara espetacular. Foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Tinha prazer de jogar junto com ele. Então, isso aí dos três, o capitão do meu time é ele. O capitão do capitão. O primeiro capitão é o Felipe e o segundo é o Praz. E nesse Vasco, tinha realmente uma divisão de elenco ali entre Juninho e Felipe, com a galera mais nova? Não, assim, não tinha divisão do elenco. Mas tinha uma diferença entre eles dois. Tinha uma diferença, até porque na época... falava-se muito que o Felipe e o Juninho não podiam jogar junto, né? O Felipe não pode jogar junto do Juninho. O Felipe não pode jogar junto do Juninho. E aí quem jogava era eu jogava era o Alan, quem jogava era o Rômulo, porque a gente estava muito novo. E aí a gente tinha mais vigor físico, tudo. Aí o Cristóvão optava pela gente. E aí, como é que você vai... A tua sombra que tá no banco é ou o Juninho ou o Felipe. Aí você jogava sempre pressionado, né? A minha senha que eu falo pro torcedor do Vasco, que eles dão risada até hoje, a minha senha era um passe pra trás, não era nem passe errado. Eu dominava a bola, tocava pra trás, já começava.
Aí começava, eu errava um passe, você vai errar um passe, você vai tentar, pronto, já era 100 pra me vaiar. A margem de erro era muito... a galera cantava como, a galera? Felipe Juninho. Que? Não, e o Felipe, tudo isso aí que o Basti falou dele, pegar os moleques mais novos e dar moral, tudo isso, eu passei com ele no Fluminense. Com o Felipe? É. Eu joguei com o Felipe no Fluminense em 2005. Sensacional. Um cara que tem o máximo respeito. Um cara que, pô, via a gente lá. Tinha os moleques que subiram da base, né, do Fluminense, que era Diego Souza, Arouca. Tinha uma galera lá. E ele sempre com a gente lá, dando moral. Um cara que já era consagrado, jogava pra caraca. E, pô, com a gente lá, assim, a gente ficava olhando, caraca, meu irmão, o Felipe fica com a gente todo dia, tá doido. Pô, Mike, era isso. E até hoje, aonde eu encontro o Felipe, ele brinca comigo, sacaneia, o caramba, a gente lembra de algumas coisas lá do Fluminense, é um cara que também, máximo respeito. Ele tem até uma passagem dele, não sei se vocês já viram, né? Que ele tá no rachão, assim, aí, pum, ele faz um gol de cavadinha, aí... eu só jogo 15 minutos. Aí o outro, eu tô pressionando assim, ele vai e dribla assim, tum, cavadinha de novo. Acho que o Alec aí o Alec Gol fala, de novo não, Felipe, de novo não. Aí ele pega o colete e joga assim, e como é que só jogo 15 minutos? Olha pro Cristóvão, né? E como é que eu só jogo 15 minutos? E quem jogava era eu. Sempre sobrava pra tu. Sobrava sempre pra mim, cara. Tem até uma passagem na Libertadores, que eu faço 2 gols em 2012. E aí... Aquela do Diego, Diego, faz o gol, cara. Depois a gente conversa, Diego. Aí eu faço 2 gols em Lima, contra o Alianza Lima. Aí eu falo, agora não, agora vamos voltar para São Januário. Vai estar tranquilo, porque eu era vaiado na escalação. Aí eu falei, agora vai estar tranquilo. Pô, fiz 2 gols, classificamos com uma rodada de antecedência. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver me vaiar. Escalação, Felipe Bastos. Aí o Felipe olhou pra mim e falou assim, e aí? Eu falei, acabei de assinar 5 anos, meu amigo. Vou ter que jogar, não tem jeito. E aí o Felipe me ajudava muito, assim. Até com isso, assim, pra minha personalidade... Eu nunca tive medo de jogo, nunca tive medo de jogar, errava, acertava, mas eu nunca tive medo de pegar a bola por conta de vaia, por conta de grito. Nunca, tanto fora quanto dentro de casa. Mas, pô, tu vê teu torcedor, você normalmente, sendo muito novo, eu tinha 21, 22 anos, você se retrai, né? E eu não, eu gostava desse tipo de jogo, porque é aí mesmo que eu tinha que estar ligado, porque eu não podia errar, e isso me fazia evoluir, e o Felipe me ajudava muito. Cara, sensacional, sensacional. A torcida não gostava de te dar paz. Tu não ficava em paz, daí surgiu o meme A Paz de Bastos. A paz. Como é que tu recebeu isso? Como é que surgiu essa parada? A zoação que eu falei do Praz aí, a zoação dos outros jogadores, né? E a torcida queria me zoar. Brincar comigo. E aí a Paz não era com Z, era com S, né? Que naquela época o meme era a meme era o Paz com S. Aí eles acharam que foi que eu peguei pra mim, pô. Aí o torcedor via, eu falei, faz a Paz. Aí o torcedor olhava assim pra mim, eu falei, pô, vamos tirar foto assim. Tu quebrava eu o cara. Aí o cara, pô, já ia... Se ele já vinha armado pra falar alguma coisa, ele já quebrava ali. E aí agora todo mundo que me vê na rua, os torcedores vai, rapaz. Paz de Bastos. Me ajudou, ao invés de ser um negócio ruim pra mim. E quem não quer ter paz, né? Todo mundo quer ter paz, pô. E vamos falar um pouquinho do vocês dois no Grêmio, não foi muito tempo. Quero uma história de vocês dois aí. Bota ele na fogueira aqui, cara. Bota ele no banco. Bota o capitão no banco, pô. Não tem como. Não dá, né? Não, tem uma história que quando ele vai pro Grêmio, né? Que a gente... Tava eu e o Rodolfo, que era amigo dele, tinha jogado com ele lá no São Paulo. E entra nisso que ele tinha acabado de falar. De você querer reforçar teu time por conta de qualidade. E aí ele tava passando um momento lá no São Paulo, que a torcida tava pegando muito no pé dele, ele jogando bem, a torcida pegando no pé dele. E ele falou, numa entrevista, que foi até no Pacaembu o jogo, ele fala que quer ir embora. E o Rogério Ceni vai lá, defende ele e tudo. Aí a gente viu aquela entrevista, tava eu e o Rodolfo na concentração, e a gente começou a falar do nome dele. Aí levamos o nome dele pro Rui. O Rui Costa era o diretor, né? Aí o Rui gostou, levou pro Filipão, o Filipão gostou. E a gente, aí deu certo. Quando deu certo, ele chega no Grêmio, aí tem jogadores que falam, mas... Olhou pra mim e falou, mas tu vai trazer o cara pra tua posição. Eu falei, eu não quero saber, eu quero que o meu time ganhe. Ele tem qualidade, ele vai chegar aqui e vai ajudar. Tanto que, você viu a história dele, é ídolo no clube. E eu fico muito feliz pela trajetória dele no Grêmio. Não porque eu ajudei a contratação do Maicon, não é isso. Mas porque
lá atrás, e a gente viu a possibilidade de levar ele para lá por conta da qualidade dele, e chegou lá, ele confirmou tudo que a gente já pensava dele, né? Da história, das conquistas, dos títulos. E isso foi uma história que a gente viveu e eu vou guardar essa história para sempre, porque quando eu voltar lá na arena, quando eu for lá e ele tiver o pezinho dele, vai falar, esse aqui que foi eu que eu trouxe. Esse aqui, vou virar pro meu neto e falar, tá vendo esse nome? Carteiradinha, né? Tá vendo esse nome aqui? O pé tá lá já, o pé já tá lá. Você tá vendo esse rapaz aqui? O pé já aqui? tá lá na calçada da fama. Isso... o pé já tá lá. Já tá. Pô, história. Eu vou lá e vou procurar, lá, hein? procura lá. E o primeiro jogo dele, sabe como é que foi? Eu fui expulso no jogo anterior, ele estreou no outro jogo. Essa história aí, essa história é muito boa, porque eu cheguei no sábado, tinha jogo contra o Caxias, eu acho, na arena. Ipiranga. Não, o jogo do sábado, que o Douglas fez um gol olímpico. Acho que foi contra o Caxias, na arena, foi 3-1 o jogo, eu lembro. Foi, verdade. Aí, pô, aí ele foi, aí jogou, aí foi pro jogo contra o Ipiranga. Aí o Filipão falou pra mim assim, ó, você chegou agora, você não vai pra esse jogo não. Você vai só pro jogo do final de semana. Eu falei, beleza, vou no jogo, pô, se eu entrar uns 30 minutinhos... Ia jogar aí você. Tranquilo. Aí o Basto foi, expulso. Tomou amarelo e depois foi expulso direto, pegou 2 jogos. Aí a gente tinha poucos jogadores no início, assim, ainda pra poder botar pra jogar. E o Filipão falou assim, tu tá preparado pra jogar? Eu falei, professor, eu tava treinando direto, eu quero jogar. Aí ele, então vai. Aí, dali pra lá, entramos no jogo e aí começamos aquela toqueira, o time era bom, era Juliano, que tá no Santos, Douglas, Luan, que tava surgindo, era praticamente o primeiro ano, porque ele tinha subido no 2014 com vocês lá, fizeram a campanha do caramba. Isso aí. Aí 2015 ele tava jogando. Tava confirmando ali já. A zaga era Rodolfo Jeromel, Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Aí jogava o Wallace jogava comigo, Tinha o Ramirinho ainda. Ramirinho. Lateral direito, quem era? Lateral direito era o Matias. Uruguaio, né? Uruguaio. Argentino. E o Galhardo. Caraca, Galhardo, é verdade. Então a gente tinha um time bom, assim. Pedro Rocha subindo. Cebolinha subindo. Cebolinha. Uma galera, o time era arrumadinho. O Douglas, o Douglas fazia... E o Juliano fazia palhaçada com os caras no campo. Não perdia a bola. Era toque-sai. Era toque-sai. Tum. E aí era lindo. Foi lindo, assim. E eu fiquei suspenso um jogo, fui expulso 2 jogos, né? Porque eu tomei o cartão amarelo e eu fiquei suspenso e fui expulso direto. Fiquei 2 jogos. Aí pra voltar depois. Deu a brecha pro homem. Dei a brecha, mas depois eu voltei. Depois a gente jogou junto. Depois a gente jogou junto. E quem corria pra quem? Alguém corria mais pra alguém? A gente se ajudava. A gente se ajudava. Vocês são uma panelinha, hein? Mas era panela mesmo. Na real, o Bastos, ele tinha mais o poder de marcação assim do que eu. Já era um cara que, por ter sido 10, eu gostava de atacar mais. Então, assim, ele me ajudava ali pra marcar, eu saía pra jogar, daqui a pouco ele ia, a gente... Era mais fácil, assim. Quando tu tá com os caras que tu se entende dentro de campo, dá pra jogar tranquilo. E bola não queima no pé, né? Aí... Gostava de jogo, gosta de jogo. A gente tava sempre com bola. E hoje que é o perde-pressiona, que é o tão famoso perde-pressiona. E a gente tinha um perde-pressiona muito bom, né? Porque a gente reagia muito rápido à perda. E aí, com o Filipão, era bom, mas com o Roger... Tu lembra o nosso jogo no Beira-Rio, a final do estadual? Pô, a gente jogando e o jogo pegando e o caramba. E aí o D'Alessandro contigo no ouvido, eu... Sem resenha, meu irmão. Sem massagem, madeira. Esse foi o primeiro. A gente bem. Aí no jogo do Beira-Rio, eu tava com um joelhão desse tamanho. E aí a gente tomou 1-0, lembra? E a gente bem no jogo, cara. A gente bem no jogo, teve uma falta na entrada da área. Tá aí uma das coisas que aconteceram na minha carreira, assim. Tem coisas boas que eu guardo pra cima, mas tem as coisas ruins também que eu guardo também, né? Tá sempre ali no meu subconsciente. E aí... Tem uma falta na entrada da área. Aí eu falei, porra, vamos consagrar aqui agora. Pô. E o Grêmio tava sem ganhar há muitos anos. Aí eu falei, porra, bati a falta, pum, a bola deu na trave, nas costas do Alisson. Passou assim, ó. Aí o zagueiro tirou, pum, a bola voltou no meu pé, eu viro pra trás, vou tocar, arrasto o pé na grama, toco a bola devagar, passo o Nilmar igual uma bala. Rápido. Acho que aquele dia eu cheguei a 38 km por hora. Mas ele chegou a 52. Aquele dia foi fogo mesmo. Ele foi cruzou pra trás, gol. 2-0.
Caralho, parece que o mundo vai E desabar. aí, logo no lance seguinte, de tanta raiva que eu tava, chutei o D'Alessandro, tomei um cartão, saí com 26 minutos do primeiro tempo. Em 26 minutos eu fiz merda. Desculpa o palavrão, tá? Mas eu fiz. Pô, mas o Maicon me cobrava muito. E isso era muito legal. Porque fora de campo a gente sempre se deu muito bem. Mas dentro de campo a gente se cobrava muito, não era? É. A gente se cobrava muito, muito. E esse aí é ranzinza igual um. Porra! Pica-pau. Ele e Diego Souza, pica-pau. Não, o Diego é mais. Muito mais. O Diego tá muito na frente. Ranzinza. Fala pra ele por que pica-pau. Por quê? Porque... Nunca perde. Pica-pau perde no desenho. Não perde, pô. Pica-pau não perde. Nunca perde. Tem sempre alguma coisa. O Diego é pentatleta. Sempre o argumento a mais, né? O Diego é pentatleta, pô. Nado bem pra caramba, não sei o que. Ping-pong, sou craque. O que você faz de ruim, Diego? Faz nada de ruim, meu amigo. Ô, Bastos, trazendo pra 2024 agora, pros dias atuais. Cara, parou de vez? Ainda tem lenha pra queimar? Parei, em primeira mão aqui falando. Aí, ó. Primeira mão, nem anunciei ainda, mas parei, cara. Parei. Foi uma jornada importante na minha carreira, na minha vida, né? A vida toda, né? A vida toda de futebol. Mas chega um momento que eu vou tentar não me emocionar, hein? Chega um momento que não dá mais, assim. Mentalmente, fisicamente eu me sinto muito bem. Mas mentalmente eu já não consegui entregar mais. Isso que sempre foi minha característica de bom ambiente, porque chega um momento da vida que você não quer só o dentro de campo, né? O fora de campo precisa também as coisas funcionarem. Engana-se a pessoa que pensa que só o dentro de campo funcionando as coisas vão funcionar. Não, o staff, a parte de trás, o que ninguém vê, precisa estar muito redondinho para as coisas dentro de campo, a bola entrar, essas coisas, lá ele, né? Para a bola entrar. Lá ele 1000 vezes. Para as coisas acontecerem, assim. E isso já começou a me incomodar no passado, no Avaí, quando eu vou para o Avaí. Eu já estava com esse pensamento, em 33 anos, e aí esse ano eu fui para o Amazonas também, e já não ia conseguir ajudar como eu sempre fiz na minha carreira. E é um momento difícil, assim, esse momento de transição ex-atleta, né? De jogador atleta para ex-atleta é um momento que a gente morre 2 vezes, né? O jogador de futebol morre quando para e depois morre quando morre mesmo. E é isso, assim. Em primeira mão, estou anunciando aqui que eu parei de jogar futebol. Parei de jogar futebol. Tem outros projetos, tem outras coisas que estão acontecendo aí. Vai pro futebol igual esse cara aqui também? Não, já jogo. Já é do jogo, já. Já sou. Pô, cara. Direita ou esquerda? Eu sou Joga peladeiro. Aí ele fala. Eu sou peladeiro. Careca, vai jogar em qual ele? Qualquer um, meu. Quem joga nas duas não joga em lugar nenhum. Eu jogo sim, escolhe uma. Porque tu fala ele, eu jogo na direita, eu jogo na esquerda. Quero jogar. Aí tu joga na esquerda, eu já tô na direita, eu já tô no jogo. Eu tô sempre jogando. Tá dentro. Eu tô sempre jogando. Tá no bolo ali. Eu tô sempre jogando. Mas como geralmente eu joguei em mim, eu acho que eu jogo na esquerda, na direita. Ele fala que eu jogo na direita. Pra eu concluir, eu queria até te fazer um pedido. A gente já tá com o tempo estourado. Aqui é toque e sai rapidinho mesmo, é papum. A gente já tá com o tempo estourado aqui. Eu tenho mais uma série de perguntas. Pô, volta aí, cara. Vamos combinar de tu voltar Pergunta, aqui. cara, pergunta. Que a gente não tem tempo. A gente tem que encerrar e tem um monte de coisa que tu vai ter que voltar, cara. Então bora, eu volto. Até a gente arma, se armar, eu vou falar, como eu não anunciei ainda o fim da carreira, a gente pode até armar alguma coisa, eu volto. Aí de antemão, né, como ele tá anunciando, eu quero te dar os parabéns pela carreira que tu teve, pelo cara que tu é. Esse moleque aqui, tu conhecer ele mesmo assim, no dia a dia, tu vai dar risada o dia inteiro, ele é sensacional, é um cara muito pra frente, assim, dificilmente tu vai ver ele triste, e tudo isso que ele falou e que eu falei, né, de ambiente, esse cara faz, se tu não fala com o fulano, ele vai fazer vocês se falarem novamente. Parabéns pela carreira, parabéns pelo pai, pelo filho, por tudo que tu é, irmão. Porra, aí? Porra. Quebra, né? Pô, porque é uma vida, né, cara? Eu comecei a jogar futebol com 6 anos, né? E com 34, tô novo ainda, né? Mas tem muita coisa que por baixo dos panos as pessoas não sabem, né? Porque eu não deixo transparecer. Mas que não dava mais já. É difícil quando você admite que não dá mais. E eu, como eu falei, já vinha trabalhando desde o ano passado. Na minha cabeça isso. Que não dava mais. E até você aceitar isso é difícil. Mas obrigado
Isso aqui é meu irmão. Eu tô falando, olhando pra você, que se eu olhar pra ele, eu vou chorar mais ainda. Pô, te falaram que era resenha, toque, sai divertido, tu vai embora chorando. Porra, mas é... Vai ter que voltar, irmão. Não tem jeito mais. Depois que a gente vira manteiga derretida, depois que a gente tem filho, depois que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente fica mais emocional, né? E esse cara aqui é meu irmão, um dos poucos, assim, dentro do futebol que eu posso falar que é meu irmão mesmo, assim. Que eu confio, que eu gosto, que eu levo dentro da minha casa, que eu vou na casa dele também e que eu vou levar pro resto da minha vida. Ele sabe disso. Pô. Obrigado mesmo por tudo. Que isso, Tamo cara. junto, Parabéns pela carreira, cara. Não Obrigado. tem que encerrar chorando. É só lembrança e saudade. E agora tu vai ter que voltar pra encerrar rindo, porque a gente precisa entregar. Quero agradecer mais uma vez pela exclusiva também, que tá parando de jogar. Cara, agora aproveita a vida, na paz de Bastos, muito futebol. Muito futebol ali. E volta com a gente. Obrigado. É isso, Capita. Chorou também, Capita? Pouquinho, porque esse aí é... Que loucura. Esse aí é meu irmão e tu tem que se sentir orgulhoso, irmão. Com certeza. De toda a tua carreira, do pai que tu é, do filho, do amigo, do irmão. Tu tem uma família abençoada. É isso aí. E às vezes a gente não vai terminar aqui sorrindo, mas isso aqui, o choro é de alegria. História bonita. Tu é grande, cara. É enorme. Pô. Tem que se porque sentir orgulhoso, irmão, de toda a tua trajetória, daquela primeira foto que a gente botou ali na tela. E até hoje, que né, tu tá dando essa, né, pra gente aí essa notícia. Eu que sou mais próximo, eu já sei, mas é te parabenizar porque você é um cara que vai fazer falta no futebol, mas com certeza vai se adaptar a um novo desafio, a uma nova história que você vai construir pós a sua carreira, porque a gente ainda tem muita vida pela frente. Verdade. Obrigado. A gente tem muita coisa boa para passar para as pessoas ainda. Obrigado, irmão. É isso. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. É isso, então. Obrigado Bastos, mais uma vez. Obrigado. Capita. Vambora. Mais um Toque Sai de choro, mas de muita alegria. É verdade. A resenha é sensacional. Desse grande projeto que a gente está construindo. Imprevisível, hein? Resenha imprevisível com o Felipe Bastos. É isso, galera. Obrigado mais uma vez ao estúdio, todo mundo, Nice Studios, perdão. E é isso, vamos pro terceiro. Obrigado, Felipe Bastos. Valeu, galera.